Olá, queridos amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Hoje nós estamos aqui com o entrevistado Edson Eckel. Ele é o gerente responsável pela Associação Atena. Bom, primeiro, Fernanda, agradecer o seu convite, né, a estar aqui no Diário conversando com vocês sobre a Atena e tudo que envolve a Atena. Então, é um prazer e uma satisfação, né, a todos aqueles que acompanham vocês, eu poder estar aqui e vocês confiarem também, eu possa trazer várias informações e a gente fazer um papo interessante para que as pessoas compreendam um pouco mais, né, esse sofrimento que é a dependência química. Então, para começar, explica para a gente o que é a Atena. Então, a Atena é uma organização da sociedade civil, uma OSC, né? Como tal, ela tem uma diretoria, então ela é de direito privado, mas tem uma diretoria que constitui, e depois tem todo um corpo de funcionários e, obviamente, os seus acolhidos. A Atena, como princípio, a ideia é um lugar de acolhimento para pessoas que têm sofrimento psíquico trazido pela dependência química, pelo uso de drogas e álcool. É uma comunidade terapêutica, um modelo, né, um método de tratamento, a gente não chama nem de tratamento, a gente chama de acolhimento, né, voluntário. Então, a pessoa, para estar em contato com o serviço, estar lá dentro, ela precisa querer estar lá, né? Ela não pode... Tem várias formas de fazer tratamento no Brasil. São 3 as formas. O voluntário, que é quando você quer fazer o tratamento. O involuntário, quando a família, então, busca ajuda e leva para algum lugar, a clínica. Essa clínica tem que comunicar ao Ministério Público. E o terceiro é o compulsório, que é quando o psiquiatra traz um laudo e o juiz determina, então, que essa pessoa tenha que ser internada. Então, o nosso método de tratamento está embasado num desses 3, que é a voluntariedade do serviço. Então, a Atena é uma associação, como é o Hospital de Mafra, como é a PAI, enfim, e a ideia principal é acolher pessoas, né, homens, hoje mulheres também, que sofrem com o transtorno da dependência química. E como que a gente pode saber se a pessoa ela é alcoólatra ou é dependente química e precisa dessa ajuda? Acho importante porque há várias nomenclaturas, né? Alcoolista tem muito mais a ver com especialista. Alcoólatra tem uma ideia voltada para coisa mais moralista, então o idólatra. Então, por isso a pessoa fala alcoólatra. A nomenclatura na área da saúde, nós vamos sempre dizer dependência química ou dependente químico. Porque o etílico, que é o álcool, a pessoa é dependente do etílico, assim como o cigarro, a pessoa é dependente da nicotina, da cocaína, o princípio ativo da cocaína, da cannabis sativa, que é a maconha, a cannabis sativa é o princípio ativo. Então, a dependência química é quando uma pessoa necessita quimicamente de um reforçador sempre. Como que você vai achar que uma pessoa tem dependência química? Aí é uma coisa mais complexa, porque para você chegar a um diagnóstico de alguém que tem problema de dependência química, você tem que avaliar isso de uma forma mais ampla, porque ela é multifacetada, então ela tem várias caras, né? A dependência química tem várias... Então ela tem um problema físico, por exemplo, vamos pegar um dependente de álcool, que você citou. Ele pode ter tremores matinais, né? Ele pode ter náuseas, convulsões, então isso mostra alguma questão física. Ele pode ser ansioso, né? Ele pode ser agitado, que é uma questão mais emocional dele. Então ele pode não estar mais trabalhando, não indo mais trabalhar, porque ele deixa de trabalhar para ir para beber. Isso já tem questões familiares. Está com conflito com a esposa, com a família, com os filhos, então ele já está tendo problemas familiares. Bate o carro, ou cai de moto, cai de bicicleta, então aí às vezes tem problema com a polícia por causa disso, ou violência doméstica. Então a gente vai pegando todas essas características para poder chegar a uma conclusão que essa pessoa de fato está passando por algum tipo de sofrimento trazida por esse uso. O uso passa a ser saliente, né? E isso vale para qualquer outra substância. O uso de cocaína, o uso do crack, o uso da maconha, que seriam aí as substâncias mais comuns que nós atendemos aí, álcool, cocaína, crack e a maconha, né? Então, para você poder chegar à conclusão de que uma pessoa é dependente química, seja do álcool ou de outras drogas, essas características são importantes. Então, físico, mental, emocional,
Podemos colocar espiritualmente, ou seja, pode, a visão de mundo, acha que o mundo não tem mais jeito, enfim, não lida com essas coisas de perdão, enfim, e as questões sociais, que daí envolve várias outras coisas. Então é um diagnóstico amplo para você poder chegar a uma conclusão se uma pessoa tem algum tipo de problema relacionado a isso. É um longo processo, né? Um longo processo. Como é um longo processo, o parar também, né? É difícil às vezes, assim, o diagnóstico não é tão difícil de você fazer, né? Claro, mas é um processo para você poder. A pessoa que vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, ela vai dando sinais desse problema ao longo do tempo. A questão, talvez, é que a família adoece junto, e às vezes a família não enxerga, porque todo mundo entra num ciclo vicioso também. E quais são os profissionais que trabalham na associação? Então, hoje a Atena tem, além de mim que sou psicólogo, né, tem mais 2 psicólogas, assistente social, técnico de enfermagem, aí tem os monitores, tem cozinheiro e tem uma pessoa na parte administrativa, tem um motorista também. Todas essas pessoas estão em função dessas pessoas que estão acolhidas lá na comunidade. Então, vários os profissionais. Nós temos também uma médica, a doutora Renata, que ela é voluntária nossa, muito solícita, também nos ajuda muito, a doutora Renata. E onde que fica localizada a Atena? Então, a Atena, nós temos uma unidade aqui na cidade, do lado do centro de serviço da prefeitura, onde funciona o centro de acolhimento e triagem, que é uma porta aberta para a população. Então, todo mundo que quiser alguma informação, orientação sobre essa área, além do CAPS, além das unidades básicas de saúde que podem dar essas informações, a Atena também tem essa porta aberta, ali do lado do centro de serviço da prefeitura. E ali funciona o setor administrativo. A comunidade terapêutica, ou seja, onde a pessoa vai ficar acolhida para fazer todo o processo dela, que é um processo longo, demorado, não tão longo assim, mas ela pode ficar até 6 meses com nós, é lá no Rio Branco. Então dá uns 12, 13 quilômetros daqui, lá tem uma unidade onde pode ser acolhido 40 pessoas. Atualmente nós temos 35 pessoas acolhidas, de Mafra, Rio Negro, região, então atualmente de 40 temos 35 vagas preenchidas. E a Atena é uma associação que vive de doações ou ela é particular? Então, como nós somos uma OSC, uma organização da sociedade civil, ou seja, fazemos parte do terceiro setor, o primeiro setor é o setor público, o segundo setor é o setor privado, nós somos uma associação, assim como já disse, o APAI, o Lar dos Velhinhos, a Giro e o hospital. Então, nós vivemos sobre alguns credenciamentos junto aos órgãos públicos, como o governo federal, governo estadual, como o município, através da Secretaria de Saúde do município. Nós podemos também ter alguém particular, se alguém tiver condições de pagar, às vezes precisa de uma vaga urgente, às vezes porque, como é convênio, às vezes tem fila de espera, né? Então, às vezes a pessoa tem condições de pagar, a gente pode receber também pessoas, e também podemos receber doações, né? Então, a gente faz bazar, a gente faz pastel, a gente faz algumas coisas que podem ajudar na arrecadação desse. Agora vai ter um bazar já, utilizando o teu microfone aqui, né? Em abril nós faremos o nosso bazar, que sempre a gente fazia em março. Esse ano a gente vai fazer em abril, que é um bazar de roupas que a gente faz R$1, R$2, que acaba ajudando a arrecadar fundos aí para pagar as despesas que comumente a gente tem dentro da instituição. E o que você diria para alguém que está sofrendo com algum vício? Então, Fernanda, quando a gente passou janeiro agora, que é o janeiro branco, né? Que é o janeiro da saúde mental, a reflexão sobre a saúde mental. Quando nós temos algum tipo de sofrimento psíquico, seja ele qual for, uma ansiedade, que é muito comum na sociedade atual, depressão, enfim, qualquer outro transtorno mental, e a dependência química dentro desse, é muito complexo você conversar e dialogar, porque a saúde mental ainda, na minha forma de ver, é um tabu para as pessoas discutirem. Primeiro porque todo mundo acha que tem um palpite para dar sobre saúde mental. A gente não faz isso com o fígado, com o rim, com o coração, mas a gente faz isso às vezes com a mente humana, com a psique, com a alma. Parece que todo mundo tem alguma coisa para dizer, né? Ou para dizer que a depressão é uma mera bobagem, né? A pessoa está aí, ou para dizer que é um problemão também, assim, como se não tivesse nenhuma solução.
Então, eu vejo que a saúde mental é muito complexo. Mas eu diria, para quem está nos ouvindo, que todos nós, em um dado momento, vamos ter que repensar a nossa vida. Isso não porque eu sou psicólogo, estou falando isso, porque é natural que nós tenhamos, em fases da vida, uma crise existencial. E algumas pessoas podem passar por algum evento na vida, a perda de alguém, a perda do trabalho, a perda do sentido da vida, a perda do sentido da existência, e procurar, muitas vezes, né, na droga, um caminho. Nós vivemos numa época, uma sociedade bem hedonista. A gente não pode jamais sofrer. Tanto é que a gente acha que tristeza é depressão. Tristeza não é depressão. Tristeza eu tenho, você tem. Qualquer ser humano que vive tem tristeza. Depressão é uma coisa patológica, diferente. Você perdeu alguém, é óbvio que você está triste, né? Você, sei lá, perdeu o seu trabalho, é óbvio que você vai ficar triste. Morreu o seu cachorro, é óbvio que você vai ficar triste. A tristeza é inerente do ser humano. A depressão já é uma coisa patológica. Então nós vivemos numa época muito hedonista. Então nós temos excesso de comida, nós temos excesso de prazer, o prazer como excesso em tudo, seja pela comida, seja pela compra, por comprar bobagem, seja as pessoas falam, o rico gosta de comprar muito, mas o pobre também vai lá no Mega 10, não sei aonde, ele fica comprando coisas também. A questão da sexualidade, né? O sexo hoje passa a ser muitas vezes tudo isso, as drogas como um elemento também, o trabalho, né? O workaholic, muita gente hoje é dependente do trabalho, fica o tempo todo trabalhando. Então eu digo assim, todos nós, diante de alguma coisa, você pode procurar uma igreja, uma religião, uma espiritualidade, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, você pode, sei lá, empinar pipa, pular de paraquedas, cada um vai buscar uma forma de lidar com algum tipo de sofrimento. Algumas pessoas podem procurar as drogas. E ela, como qualquer outro sofrimento psíquico, Fernanda, nós passamos por uma negação, a gente nega, tá tudo bem comigo e tal. Mas vai chegando um momento que a gente vai precisar. O que eu digo para as pessoas que têm esse problema, escute os outros, porque às vezes é os outros que vai nos dizer se de fato tem alguma coisa com nós. A gente precisa ouvir os outros. A gente não pode ser narcísico ao ponto de achar que eu sempre tenho razão. Às vezes o outro me diz se eu estou fazendo uma coisa bacana, se eu estou fazendo uma coisa legal, ou se eu estou fazendo uma coisa errada. Às vezes o filho diz isso, a esposa, o esposo, a companheira, o companheiro, enfim. De alguma maneira, as pessoas nos dizem qual o caminho que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, mas esse é o melhor caminho. O que eu digo sempre é, procure um profissional. Né? Também assim, cuidado, né? Mas procure um profissional. Procure a sua unidade básica de saúde, procure uma pessoa que você gosta, um médico, um profissional da área da saúde, enfim, pode ser um pastor, um padre, pessoas sérias que podem também te ajudar. Mas procure ajuda, porque eu acho que ninguém merece passar pela vida e terminar de forma trágica, podendo fazer uma outra escolha, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Como que as pessoas podem entrar em contato com a Athena? Boa pergunta. Então, ali no Centro de Acolhimento e Triagem, então, a gente tem um telefone disponível, que também é o WhatsApp, que é o 3642-4264, de repente dá para fazer até uma legenda aí depois de deixar, né? Então, o 47-3642-4264 é o nosso WhatsApp e também o nosso telefone. Nós temos o e-mail administrativo, @atenamafra.org.br. Temos o site, né? Atenamafra, tudo junto, .org.br. Você pode acessar o nosso serviço lá, que tem tanto um serviço masculino para atender homens atualmente e também feminino que a gente pode atender mulheres, que a unidade é em Canoinhas, mas é da Atena também. E também nós temos um outro serviço que eu acho importante falar aqui também, Fernanda, que é o serviço da Canoa, que é a Casa de Acolhimento Novo Amanhecer, que é uma casa da assistência social. Hoje é um serviço que a assistência social tem credenciado e nós podemos acolher 14 pessoas em situação de rua. Não é tratamento, é acolhimento de pessoas que podem permanecer ali por um tempo, como um trânsito, ou podem usar essa casa para sair da rua, para tentar conseguir alçar uma outra possibilidade, um trabalho, aquelas que quiserem. É um serviço da assistência social com a Daniele,
que é a Secretaria de Assistência Social, assim como com o tratamento, o tratamento é pelo Plínio, né, que é o secretário de Saúde. Então, a canoa é para pessoas que estão em situação de rua, transeuntes, que estão em passagem, e o município de Mafra tem 10 vagas credenciadas para esse serviço, que é ali do lado do centro de serviço. Então, a Atena hoje tem 3 serviços: acolhe pessoas em situação de rua, tem a unidade masculina, ali no Rio Branco, e tem a unidade feminina, que é lá em Canoinhas. Mas a unidade feminina e a unidade masculina, para ser acessada por alguém na área da saúde, vai procurar o Centro de Acolhimento e Triagem, através do telefone que eu já dei, o 3642-4264, e vai falar com a Bruna, que é a psicóloga que faz essa triagem. A canoa, o telefone é 3642-8382, e aí a pessoa entra direto lá, porque é um serviço que é 24 horas, então, se a pessoa, às vezes, você encontra uma pessoa na rua, você pode encaminhar para nós. Ali é aberto também, assim como o tratamento na comunidade masculina e feminina é aberto, ali também é um lugar aberto. A gente acredita que nós estamos aqui para oferecer alguma coisa, a pessoa é livre para fazer isso, né? Todos nós somos livres, então o espaço que a gente dá é um espaço de liberdade, de permanecer ou de querer sair. E você tem mais alguma coisa para dizer para os nossos telespectadores? Olha, dia 20, né? Como disse muito bem você, dia 20 de fevereiro é o dia de uma reflexão, né? Combate, não sei se é a palavra mais meio bélica, né? Mas a reflexão sobre a questão da dependência química, do uso de álcool e drogas, né? A gente vive numa sociedade bastante hipócrita, porque é proibido beber e dirigir, mas existem postos de gasolina, em todo lugar que você vai tem bebida, né? As pessoas continuam bebendo e dirigindo. Falta uma questão de consciência de cada ser humano. Acho que o ser humano precisa ter essa reflexão sobre qual é a minha parte que eu faço como vida de sociedade. Eu estou aqui, o que eu faço respinga em você, o que você faz respinga em mim, né? No entanto que agora, em algumas praias, não podem nem ligar mais o rádio, porque eu estou escutando música aqui, você está do lado, você não quer escutar minha música. Então hoje já existe até bandeira azul, parece que é um nome que se tem, onde não é proibido você dividir espaços públicos com músicas ou qualquer outra coisa que o outro não queira, né? Acho que é necessário um aprender a viver em sociedade. E o beber e usar droga, seja o que for, ele tem questões que levam à reflexão da vida em sociedade. Até porque, assim, Fernando, uma pessoa só procura ajuda quando as questões sociais foram afetadas. Às vezes ela está arrebentada fisicamente, ela não procura ajuda. Emocionalmente ela está arrebentada, mentalmente também, espiritualmente também. Mas quando ela começa a perder emprego, parar na cadeia, problemas com justiça, com polícia, vai perder a família, brigas com família, é aí que a pessoa vai procurar ajuda. Então, quando as coisas elas vão para o lado social, é que alguma atitude é tomada. Isso é uma prova de que nós não toleramos algumas coisas, por mais que suportemos em algum certo ponto, mas todos nós temos um limite. Então, é preciso que a gente tenha consciência de como viver em sociedade e entender que eu posso beber, mas eu teria que não dirigir, eu teria que ter essa consciência do que eu posso e do que eu posso fazer. Nós podíamos ampliar essa discussão. Claro que não tem transporte público de qualidade, então eu tenho que ir. Tudo bem, nós temos várias discussões sobre tudo isso, mas nós temos que ter consciência daquilo que nós fazemos, né? E os jovens, né, assim como o tabaco também, os jovens são os mais afetados diretamente com isso, né? Porque tem uma legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente e a própria lei sobre drogas do Brasil que não permite que a gente venda bebida e qualquer droga, qualquer substância que cause dependência para menores. Mas isso também não tem muita... Parece que são leis que não funcionam. Então, na verdade, não é que não tenha lei, não tem nem fiscalização. Então, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. E, acima de tudo, que eu queria deixar aqui, assim, a saúde mental. A gente está vivendo um processo pandêmico ainda, né? Agora novamente com a Ômicron e tantas outras questões, mas haverá ainda frutos muito negativos do ponto de vista da saúde mental, em relação a essa pandemia, mortes de pessoas que não puderam fazer lutos. Então, nós temos uns 10 anos pela frente bastante complexos para a gente refletir sobre a vida, e que eu acho que ainda vai vir uma onda da saúde mental, com pessoas ainda com muito sofrimento,
com muitas questões existenciais trazidas pelas perdas, por tantas outras questões, por tantas mudanças que essa pandemia, né, ao longo desses quase caminhando para 3 anos, trouxe, né? Mudanças de forma de trabalhar, forma de se relacionar e várias outras coisas. Então, o que eu deixo aqui é as pessoas cuidar da sua saúde mental, né? Procurar fazer coisas que gosta, conviver com as pessoas o máximo que elas podem, que eu acho que isso seria a coisa mais importante na essência humana, né? Que é o amor e a relação que nós podemos ter uns com os outros. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, Edson. Foi muito interessante poder saber sobre a Athena, sobre todo o seu processo de ajuda com os dependentes químicos. E é isso, então. Mais entrevistas como essa você encontra no nosso jornal impresso, no nosso portal www.diarioderiomafra.com.br e nas nossas redes sociais.